Olá, bem-vindo ao Eu Sou Centelha. Eu espero que esse vídeo contribua com você de maneira positiva. Bom, antes de tudo, eu quero pedir desculpas caso o vídeo fique com barulho de buzina. Eu moro em uma avenida, tem um colégio e hoje é dia 2/10, dia das eleições, então tem bastante barulho aqui na avenida hoje. Bom, nesse vídeo eu quero falar com você sobre paradigma, o nosso conjunto de crenças. O que eu carrego internamente vai resultar no meio externo. Então imagina que todos os dias você acorda, você, eu e todas as pessoas do planeta acordam e cada uma delas coloca o seu óculos. E esse óculos aqui é o nosso conjunto de crenças, é o nosso paradigma, é a forma como a gente vê o mundo. Então, todas as pessoas que você encontrar no seu caminho, pessoas, fala, comportamento, visão de mundo, o que for passando pelo seu caminho durante o seu dia, vai ser para confirmar o seu paradigma, o seu conjunto de crenças. Como que a gente constrói uma crença? O primeiro passo é o pensamento. Então, primeira coisa, pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma ação. Essa ação vai te trazer resultado. E esse resultado, ele pode ser positivo ou negativo. E esse resultado gera em você uma emoção. E essa emoção aqui, ela vai fortalecer o paradigma. É esse o caminho para se construir uma crença. Isso por meio de repetição. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o segredo é a repetição. Então, quem assistiu esse vídeo vai conseguir entender esse vídeo aqui também. Então, por meio da repetição, por meio dos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, eu vou fortalecer esse paradigma, eu vou fortalecer essa crença que eu carrego. Então, vamos colocar aqui Juliana. Juliana, ela acredita que nenhum homem presta, ela tem esse pensamento, nenhum homem presta, tudo safado, tudo pilantra, um bando de infiel. Ela tem esse pensamento, é um pensamento negativo. E aí, esse pensamento negativo vai gerar na Juliana um sentimento negativo, um sentimento de tristeza, um sentimento de melancolia, né? Melancolia é uma emoção, pessoal, desculpa. E aí, esse sentimento faz com que Juliana tenha uma ação. Se o pensamento é negativo e o sentimento é negativo, a ação de Juliana é negativa. Então a Juliana, ela vai ligar para aquela amiga dela, a Marcela, que também tem um campo eletromagnético, né? O nosso pensamento eletro e o nosso sentimento magnético, isso cria o nosso campo eletromagnético. Então, a Juliana, ela se conecta com o campo da Marcela, né? Eletromagnético. Os dois campos se conversam. Semelhante atrai semelhante.
E as duas ficam ali a tarde toda fortalecendo essa crença, falando mal dos homens. E no final da ligação a Marcela diz: "Ô Ju, vamos naquela balada?" E a Juliana topa. Nessa balada tem Pedro. Pedro, ele tem um pensamento e um sentimento positivo em relação às mulheres. Então Pedro, ele acredita sim no amor, ele acredita que vai encontrar uma companheira, ele acredita que é possível e ele tem essa crença positiva em relação às mulheres. E aí ele tá lá na balada com os amigos dele. Juliana passa por ele. Juliana não vê o Pedro. O Pedro vê Juliana, ele olha, acha bonita, mas o sentimento, a intuição dele diz que ela não é a pessoa certa. Mais na frente tem o André. Quando Juliana olha para o André, o santo bateu. Os dois se encaixam. André é aquele cara que acabou de sair de um casamento, pegador, tá querendo curtir a vida, não quer se envolver, tá procurando somente diversão. E ele também se encanta por Juliana, acha Juliana linda, né? Maravilhosa. Os dois ficam a noite toda, a conversa é agradável, o beijo é bom. E no final da balada, a Juliana pede o telefone do André, mas o André fala que não, que ele só quer curtir, que ele não quer nada sério, que foi legal aquela noite e que é melhor parar por ali. Nesse exato momento, surge na Juliana uma emoção negativa. Surge na Juliana raiva. Aí sim, pessoal, vai surgir melancolia, tá? Surge uma raiva muito grande nela. E aí ela sai com a amiga dela, Marcela, da balada, falando mal dos homens. Tá vendo, amiga? Não te disse? Viu? Aquilo que a gente estava conversando no telefone? Tá vendo? Nenhum homem presta. Bando de infiéis. O André não quis me dar nem o WhatsApp dele. As duas construíram um universo particular extremamente negativo, um campo eletromagnético negativo em relação aos homens. E Pedro, na mesma balada, conhece Andressa. E Andressa, super agradável, gente boa. E aí ela começa a sair com o Pedro, passa alguns meses, eles começam a namorar. Porque os dois têm um campo positivo em relação ao amor. E essa emoção vai fortalecer essa crença por meio da repetição, repetição. Eu vejo, eu ouço, eu falo, eu assisto mais e mais sobre o mesmo assunto. Por isso que, principalmente no início, né, do nosso processo do despertar de consciência, é muito rápido o nosso salto quântico, porque a gente tem tanta sede em estudar, em ler, em aprender, em limpar as crenças, em mudar, que a gente se envolve tanto, a gente cria esse universo particular tão positivo que o nosso átomo ele fica tão energizado de carga positiva que o salto quântico acontece, né? Essa criação do nosso conjunto de paradigmas que vai trazer aí o nosso resultado externo. É muito legal, eu gosto muito dos dentistas, né? Eu acho muito legal o exemplo dos dentistas. Toda a avenida tem 3, 4 dentistas, né? E sempre tem um que tem o consultório lotado. E normalmente ele é o mais caro da avenida. Você pode ir nos mais baratos que estão vazios. Fizeram a mesma faculdade. Percebe que não é somente conhecimento, mas sim a questão da crença, a questão do seu paradigma, do seu universo particular. 2 pessoas dentro de um ônibus cheio, lotado, uma está reclamando daquela situação e a outra está procurando encontrar o lado bom daquela situação. Como, por exemplo, tempo para ler um livro, né? Pô, tá tudo parado aqui, o trânsito tá difícil, eu tô no busão, tá cheio e tal, eu vou ler esse livro aqui, né?
e a outra sentada no outro banco reclamando, xingando, brigando, né, ansiosa para chegar em casa. Uma tem uma viagem super agradável e a outra tem uma viagem horrível, péssima, né? Uma chega em casa feliz porque conseguiu adiantar o livro e a outra chega em casa reclamando que o trânsito estava pesado. Percebe que é a construção do universo particular que vai gerar essa emoção na gente, positiva ou negativa, e consequentemente vai fortalecer essa crença, né? Para encerrar o vídeo, pessoal, eu quero ler um trecho do livro A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky, uma excelente autora. Super indico esse livro dela para quem está passando pelo processo do despertar de consciência, está buscando aí o caminho espiritual. É um livro fininho, ó. 3 dias você mata esse livro aqui, porém não é um livro de uma única leitura, tá? É uma leitura densa, pesada. Eu aconselho aí pelo menos umas 3 leituras desse livro, tá bom? E aí na página 69, a autora ela vai falar assim: luta com os teus pensamentos impuros, antes que te dominem. Trata-os como eles querem tratar-te, porque se os poupas, criarão raízes e crescerão. E repara bem, esses pensamentos te dominarão e matarão. Acautela-te, discípulo, não deixes aproximar nem mesmo a sua sombra, porque esta crescerá, aumentará em tamanho e poder. E então essa coisa escura observará o teu ser antes que tenhas te apercebido, bem da presença do monstro hediondo e negro. Qual que é a fala aqui da autora, né? O que ela está pedindo para a gente? Para a gente observar os nossos pensamentos, para a gente limpar os nossos pensamentos. Ser vigilante, é o orai e vigiai o tempo todo. Por que isso? Porque, como a gente viu aqui no quadro, uma crença, um paradigma, né? Ela começa por onde? Começa pelo pensamento. É aqui que pega. É por ali que a gente tem o pontapé inicial. E o desperto, ele precisa ter a autoobservação, né? O que ele está pensando. É um pensamento positivo, negativo? Porque esse pensamento vai te levar para um sentimento, para uma ação, né? Vai gerar um resultado. Esse resultado pode ser positivo ou negativo. Então, o desperto, ele precisa olhar o seu conjunto de crenças, observar quais crenças que ele carrega, se são crenças positivas, negativas, construtivas, destrutivas, limpar o que está bloqueando a vida dele. E aí vem o segredo da repetição, né? Quanto mais se repete esse ciclo, mais eu fortaleço essa crença. Então, por exemplo, lá no nosso processo do despertar de consciência, no início, né? Quanto mais a gente assiste aquele mentor, quanto mais a gente ouve aquela fala do mentor, né? Quanto mais a gente faz a técnica, mais a gente está fortalecendo algo bom, algo positivo. A gente está mudando o nosso paradigma e aí acontece o salto quântico. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês. Tem um vídeo aqui no canal, Universo Particular, Construa o Seu. Esse vídeo aqui é mais para complementar o vídeo, Universo Particular, e aí eu oriento que vocês assistam ele e assistam esse aqui, e os dois se complementam. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.